4 semanas atrás, About 4 sim, weeks mais ou ago, menos umas 4 semanas, Deus nos deu uma palavra sobre avivamento. God gave us a word about revival. A Bíblia diz, crê nos seus profetas, prosperareis. The Bible says, believe in your A Bíblia prophets and you diz shall prosper. que Deus não vai fazer nada, Amós, que sem antes falar aos teus santos profetas. And that God would not do anything before announcing through the prophets. Eu tenho um network com alguns profetas, And I have a homens de network Deus, with some men of God who are prophets. onde nós passamos a ver o que Deus quer fazer nos Where Estados we Unidos. see what God wants to do in the U.S. Não muito diferente dos filhos de Isacar, Not very different than the sons of que Issachar. eles eram conhecedores do tempo para saber o que Deus The Bible queria para says Israel. we're knowers of the times. Esse é o nosso coração, essa é a nossa visão. To know what God wanted to do in Israel, this is E our vision. 4 domingos atrás eu falei sobre o que Deus tem preparado para os Estados Unidos. And 4 Sundays ago, we spoke Há um about avivamento a caminho. what God Há wants to algo do. que Deus quer fazer e vai fazer. I believe there's a revival and something God wants to do and will do. Há uma palavra que me impressionou muito, foi de Chuck Pierce. A word that came from Chuck Pierce Quando abril do ano passado, last April. ele falou que os Estados Unidos passaria por 10 meses de muita conturbação. He said the United States will go to 10 months of a lot Bastante of confusão. tribulation and E nós confusion. temos visto isso. And we have seen this. Mas ele falou que depois de 10 He meses, said after 10 months, Deus começaria um avivamento. God would do a Deus revival. começaria um mover. God would start a E move. seria uma grande colheita, And it would be a great harvest como nunca vista. as never before. E que os Estados Unidos, The U.S. sabe quer dizer, a igreja, né, The church iria influenciar o mundo. would influence the world. Você crê nisso? Do you believe in Você this? quer estar preparado com isso? Do you need to be Eu ready for creio this? nisso. I believe in this. E eu creio de todo o meu coração. And I believe with all my heart. Depois seguimos uma sequência em Juízes. And then we read in Judges, E começamos a falar and we begin to speak que realmente Deus, that truly God, essa sequência de 3 mensagens sobre Gideão. a sequence of messages about No Gideon. último domingo tivemos a Páscoa, mudamos um pouco a temática. Last Sunday was Easter, so we changed a little bit the theme. Mas em Juízes nós vimos But in Judges, we saw que nós precisamos viver a identidade que Deus tem pra gente. that we need to live the identity that God has for us. Muitas das vezes nós estamos com uma identidade circunstancial. Many times we have a circumstantial Às need. vezes sentimos que somos imigrantes. We feel like, oh, Às vezes- I'm just an immigrant. Passamos a repetir o que as pessoas falam. Or we just repeat what other people say. Ou ter a mesma atitude de Gideão. Or have the same action as Gideon. Gideão estava fazendo o que Israel fazia. Gideon was doing what Tentando Israel salvar did, poucos grãos dele. trying to save some of the E food. Deus chega para ele e fala, homem valente. And God says, brave Essa era a man. identidade dele. That was his identity. Isso era como que Deus o via. This is how God saw him. Às vezes nós somos consequência do que os outros falam. Sometimes we're consequence of what E não other do que people Deus fala. say we are, O and que not Deus God, tem para nós. or what God has for us. E falamos que nós precisamos viver esse modelo. And we say we need to live that O model, modelo que Deus tem para gente. the model that God has for us, Aonde Deus quer nos levar. where God wants to take us. E às vezes ficamos como desculpas. And sometimes we come up with Tal como excuses, Gideão. like Gideon. Eu sou o menor. Oh, I'm no one. Eu não consigo. I can't Eu do não it. posso. I won't be able to. Quando a palavra de Deus nos garante. While the word of Eu God posso sim. guarantees, Se yes, Deus I é can. comigo, eu posso. For if God is for E me, vamos fazer grandes coisas. I can and do great things. Satanás, ele é expert Satan is an expert em tentar te desqualificar. in trying to feel us disqualified, Parar o seu dom. Parar unqualified, o seu chamado. to stop our goal, to stop our calling, Riqueza, bons relacionamentos, good saúde. relationships, health. Eu não vi essas coisas impactarem o mundo. I didn't see these things impact the world. Eu conheço pessoas ricas. I know rich Eu people, conheço pessoas de ótimo and I relacionamento. know people who have great Mas não relationships. faz diferença no mundo espiritual. But in the spiritual world, it doesn't make a difference. Mas eu conheço pessoas But I know people humildes, Humble. simples, Simple sem people. muitos recursos. without many resources, Mas o dom que há nela but the gift that is tem upon them impactado o mundo. impacts the Tem feito world, diferença na vida das makes a pessoas. difference in other people's Então o que lives. nós precisamos? So what do we need Do nosso chamado, from our do calling? nosso dom. We need our calling. We Quando need our Gideão gifts. encarou o seu chamado, As Gideon faced his ele calling, libertou Israel. and once he did, he delivered Israel. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro dele. Moses was taking care of the sheep of his Deus o father-in-law. chamou. God calls Deus lhe him. deu uma visão. God gives him a vision, E ele tirou milhares de pessoas do Egito. and he delivered homem many slaves com from um Egypt. chamado. One Um man homem with one debaixo da calling, unção de Deus. under God's anointing. Homem One com man coração em Deus. with a heart in God. Deus só precisa de um de God vocês. only needs one of Deus us. precisa que algum de vocês He correspondam. needs us to Deus não correspond. precisa de uma nação He inteira. doesn't need a whole Deus nation. precisa de uma He pessoa needs a person que tenha dom, que that has tenha a gift, chamado has a e que se calling, levante para cumprir o que Deus tem feito, querido. and that can stand to fulfill Nós what God vemos has que for them. Gideão, We see that Gideon, muito rápido, muito. temos visto em Juízes We have seen in que Judges Gideão liderou um that avivamento. Gideon
delivered. Nós vemos que Gideão, We see that Gideon, ele liderou Israel, he led Israel liderando por um avivamento. to a revival. Pouco tempo atrás estava falando de Davi. A while back, I was talking about David. Davi desce para ver, lá, levar suprimento para os seus irmãos. David came to bring food for his brothers that were in the battle. E encontra lá aquele gigante, And then he sees that Goliath is there, that desafiando giant, Israel, challenging Israel, desafiando Deus. challenging God. E Davi lidera aquele povo. And David leads uma those libertação, people querido. to a deliverance. Esse é o seu chamado. This is our calling. Essa é a sua hora. This is our time. Tome posse do seu chamado. We need to take hold of Tome our posse calling. do dom que Deus tem para você, We need to say querido, yes to the gift God para que gave essa us, nação seja restaurada. so that this querido. nation can be restored through our lives. Agora, para restaurar uma nação, But to restore a nation, Deus precisa te restaurar. God needs to restore us first. Não ignore os desígnios de Deus. Do not ignore the guidance of God. Não ache que você é pequeno. Do not think yourself small. Deus só precisa do coração. God needs a heart, a Eu quero willing meter heart. a nossa atenção nessa manhã And I want us to focus our attention this morning para o livro de Abacuque. in the book of Habakkuk. Quem nunca ouviu falar nesse nome? Who never read that book or heard that name before? É 3 capítulos. It's 3 chapters only. É um livro pequenininho. It's a small book in the Bible. Você lê ele em pouco tempo. You read it in just a few minutes. E ele faz uma declaração no capítulo 2, do verso 4. And in chapter 2, verse 4, he makes a Ele declaration. diz que o justo viverá pela fé. He says, "Behold, the just will live by faith." Então Deus quer avivar a sua fé. So God wants to revive our faith. Nós não podemos viver por aquilo que nós sabemos fazer. We can't live only on what we know how to do. Se você quer viver no mundo sobrenatural de Deus, Because if we yearn for the supernatural of você God, precisa avivar a sua fé. we need to have a revived faith. É como o Marcos leu no início da reunião. It's like Guto said at the beginning Nós of the precisamos service. renovar a nossa maneira de pensar We do need to renew our way of thinking para que a gente possa experimentar so that we can boa, perfeita e experience agradável vontade de God's Deus. good will for our lives. Vamos ver nessa manhã So let's nesse focus this livro. morning in this book, uma coisa que é bem diferente de Abacuque, something that's different about Habakkuk. que todos os profetas que Deus levantou, That all the prophets God lifted up, era raised up. Deus, era o profeta falando o que Deus queria. It was the prophet speaking of what God wanted. Abacuque é um pouquinho diferente. Habakkuk's a little different. É Deus, é Abacuque, o profeta, falando com Deus. It's Habakkuk, the prophet, speaking to God. Quando nós olhamos o final do livro de Abacuque, When we look at the end of the book of Habakkuk, parece que as coisas são fáceis. does it seem things are easy? Coloca aí em inglês aí, capítulo 3, 17 e 19. Put chapter 3, verse 16 to 19, 17. Pegou aí? Ok. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, though e the nos flock, currais não haja gado, may be cut off from the fold, and there will be no herd in the stalls, todavia eu me alegrarei no Senhor. yet I will rejoice in the Lord. Exultarei no Deus da minha salvação. I will find joy in the O God of my Senhor Deus é a minha salvation. força, The Lord God is my strength, e me fará os meus pés como os das servas, and He will make my feet like the deer's feet, e me fará andar nas alturas. and He will make me walk upon high grounds. Parece que é lindo. Seems beautiful. O mundo é colorido. The world is colorful, Perfeito. perfect. Como é que é aquela música do cara fala The Beautiful World? What a beautiful world. Como é que é? Fala? I see skies. On a blue. There you go. Mas quando nós vemos o início do But when livro, we see the beginning of a the book, conversa do profeta com the Deus, talk of the prophet with God, nós vemos que as coisas não são tão fáceis. we know things aren't easy. We see things aren't easy. Há momentos que parece que o profeta vai desistir. There are moments that seem as if he's about to give up. Há um lamento por não ver a justiça. There is a cry for not seeing justice. Ele declara por mais de uma vez de ver o ímpio prosperar. He complains about seeing the evil one prospering. E assim ele vai, etc, etc, And he etc. pours out his heart, so on.
Eu tenho plena convicção que nessa manhã eu falo para alguém ou para alguns And I have no doubt that I'm speaking to someone or to a few this morning que já pensaram em desistir. that have thought about giving up. A pergunta é: por que isso está acontecendo comigo? The main question comes to, why is this happening to me? Como pode acontecer comigo? How can this happen to me? O sentimento é que parece que o mal te persegue. The feeling is as if evil is pursuing you. E o profeta, And the prophet, capítulo 1, verso 2 e o 3, chapter 1, verse 2 and 3, ele fala: he says, até quando, Senhor, clamarei eu, said, "Oh Lord, how long shall e I tu não cry, me escutarás? and you not hear my voice?" Lógico que ele não fala isso com Deus numa voz, vamos dizer assim, melódica, Because he né? doesn't say this, I Como believe, que tivesse melodic- salmodiano. in a melodic tone. Ele deve ter sido mais ou menos assim. It Já must viu have quando, been, quantos conhecem uma esposa estressada? you know when your wife gets very stressed out? Eu sei que isso não acontece com vocês. I know this might not happen Todas to elas you. estão convertidas. You know, I know. But comigo não acontece não. Doesn't happen with me. Deve ser mais ou menos assim. Something like this. Até quando, Senhor? Lord, how Eu long clamarei. will I have Tu to não cry? está me escutando. Why don't you hear me? Por aí. He must have been like that. Gritar-te-ei violência. I scream out to you, Tu não vai fazer nada, Senhor. but you don't do anything, Lord. Why aren't you doing anything? Por que que tu me mostra essas coisas? Why do you show me these things? Por que que tu me fazes ver a opressão? Why do you let me see oppression? E assim ele continua, né? And he keeps on going. Agora, pior do que uma mulher estressada é um homem estressado, gente. Now, even worse than a stressed wife is a stressed husband. Aí, meu irmão, Then o caldo entorna. E mudou tudo aqui. Eu sei que eu falo para algum coração aqui nessa manhã, querido. look, I know I'm speaking to somebody's heart here. Você acha que Deus passou de você? We feel at times as if God Não. skipped us over. Se você tem gritado, If you have cried out se você não aguenta mais, and if you can't bear it anymore, você é um sério candidato para experimentar um avivamento de you are Deus. a serious and good candidate to experience the revival of God. É muito difícil It is difficult Deus mudar a vida de alguém acomodado. for God to change somebody's life that is comfortable. Se você tem um grito dentro de você, If you have a cry within essa you, palavra é para você, querido. this word is for you. Abacuque, ele estava desesperado. Habakkuk was at the end of his E rope. porque ele estava desesperado, isso motivou ele a buscar Deus, And because he was at the end of his rope, a that ter uma motivated him experiência com to Deus. seek God, to have an experience with God. É Jack and Taylor que diz, It's Jackie Taylor says, abre aspas, você só pode experimentar avivamento you can only experience a revival quando o seu fator de desespero when your desperation factor excede seu fator de medo. exceeds your fear factor. Nossa, eu gostei disso. I like that. Deixa eu repetir. I'm going to repeat it for you to write it down. Você só pode experimentar You avivamento can only experience revival quando o seu fator de desespero when your desperation factor excede seu fator de medo. exceeds your fear factor. Como que a gente poderia trazer essa analogia? And how can we bring this analogy? Deixa eu pensar algo aqui. Let me think of something. Imagina um incêndio. Imagine a fire. Você está desesperado porque a tua casa está pegando You're fogo, desperate, your house is on fire. mas agora mesmo tem um medo But then fear comes along de você morrer. that you might die. Meu irmão, você vai pular de qualquer andar, You're going to jump from any level porque o teu desespero because your desperation foi maior do que o teu medo. exceeded your Você fear. está com factor. medo, You're still afraid, mas agora o desespero vem but desperation e você vai fazer qualquer is coisa. speaking louder and you will Acho que deu, não do deu? whatever it takes. Deu ou não? Did that let it fall in? A Sink gente fica in? aqui pelas 2 horas tentando explicar isso. We can spend the next 2 hours trying to explain this. Assim como Gideão foi usado, querido. As Gideon was used, Olha o que ele fala para o Senhor. look what he says to the Lord. Oh, perdão. Deixa eu voltar lá, Gideão. So let's go back to Gideon now for a Lembra second. quando Gideão So remember when estava lá Gideon e o anjo chega para ele? was there and the angel Deixa eu comes up to him contextualizar. E ele fala, olha, and says, você vai... Homem valente. he says, brave man. Ele olha para o anjo do Senhor, que é And o he- Senhor And Jesus, he looks at the angel of the Lord
Ele fala assim, Jesus. o que não foram feitos das suas And promessas he que said, nossos pais nos what happened contaram? to the promises you made to our parents, to our fathers? Gideão sabia o que era a vontade de Deus, Gideon knew what the word of God was, what his will was, mas ele estava dentro de um quadro de circunstâncias but the negativa. circumstances were speaking differently. Abacuque também ele está clamando. Habakkuk here finds himself in the same Ele place. sabe quem é Deus, He knows who ele God tem is. experiência com He has Deus, had experiences with mas God, parece que Deus não escuta. but it's seeming like his prayers are falling on deaf ears. Quantas vezes isso ocorre na nossa And vida? I know this happens in our lives. É como que uma neblina. It's as if a cloud, Nós não conseguimos ver resultados. and we can't see the results, we can't break É through. como que os olhos impedidos de ver. It's as if the eyes have scales on them and you can't see. Às vezes por causa de decepção, Sometimes it's caused by deception, às vezes perda da esperança. disappointment, loss of hope. Lembra os discípulos a Remember- caminho de Emaús? As the disciples were going to Emmaus, Eles esperavam que Jesus fosse a solução. they were hoping that Jesus would have been Agora the Jesus solution. morreu But Jesus has just died, e eles voltam para a vida natural deles. so now they're heading back to their Jesus lives se coloca ao lado deles, how he used to be. Jesus comes right next to them, mas diz que os olhos deles eram but impedidos it de says ver that their eyes couldn't see por causa da decepção que eles tinham sofrido. because of the disappointment they had lived through. Nós já aprendemos We have learned que a única coisa que nos dá esperança that what gives us hope é a palavra de Deus. is the word of God. Um homem e uma mulher A man and woman que perdeu a palavra de Deus, who lose the word of God ele perde a visão de futuro. on their way, they lose the perception of Se future. você não tem visão de futuro, And if you don't have a vision for your future, você volta para o seu passado. you go back to what you know, which is your past. Criança é bênção, gente. Quantos entendem que criança é uma bênção? How many of you know children are a blessing? Eu também acho que criança é uma bênção. I also think so. É maravilhoso. Quantos entendem isso? How many know that? É ou não é? Isn't it? A Júlia é uma bênção, não é? Isn't Julia a blessing? Ela é uma bênção. It's a blessing. Não deixe as crianças, ou seja, não atrapalhe as crianças a escutarem a palavra de Deus. Don't ever keep children from listening to the word of God. Há um dicionário eletrônico, There's an electronic dictionary. é Wikipedia, Wikipedia. Isso aí que o Guto falou. Ele conta a história de He talks- Florença, It talks about the story of Florenza. uma nadadora. Era uma quem? Nadadora. She was a swimmer. Ela bateu vários recordes. She broke many records. E ela estava fazendo entre as Ilhas Catalinas And she was e a swimming Califórnia, tentando between nadar California and na the costa da Canary Califórnia. Islands. E quando ela começou, ela foi seguida por alguns barcos para lhe dar suporte. And she was being followed by a crew to É uma give her área de support. tubarões. You know, there are sharks in the E area. ali, se ela cansasse também, And if she alguma got coisa. tired or just needed help, there was a crew following her. E após ela nadar 15 horas, And after she swam for 15 hours, uma espessa neblina se instalou. a fog came in. Muita que ela não conseguia olhar. And she couldn't see very Sua far. mãe estava num dos barcos. Her mother was in one of the boats. Ela falou, mãe, eu não vou conseguir. She said, "Mother, I won't be able to do this." E ela subiu para o barco. So she went up onto the Ela boat. desistiu. She gave up. Só que ela descobriu And she found out que ela estava a 1 quilômetro da costa. that she was only 1 kilometer away from the coast. Mas a neblina não permitia que ela But the enxergasse. fog didn't let her see far enough. Apenas 1 quilômetro. 1 kilometer, O que ela faria facilmente. that which she could do in no time. Assim somos nós. Sometimes we're like that. Às vezes nós desistimos perto da linha de chegada. We give up near the finish line. Deus God não te chamou para você retroceder. did not call you for you to go backward Ou viver com medo, or live in fear, mas para enfrentar o seu inimigo. but to see and face your enemy. A palavra de Deus garante The word of God guarantees que maior é quem está em você that greater is he who's in us, do que aquele que está nesse in you mundo. and I, than he who's in this world. Essa história de Davi versus Golias que eu falei. This is the story of David that we see against Goliath. Eu me lembro que quando eu ministrava isso, falava sobre a sua perspectiva espiritual. I remember when I spoke about him seeing his spiritual perspective. Israel, Saul, seus irmãos, Israel, Saul, his brothers, eles só sabiam falar do tamanho do they gigante. could only talk about how big Goliath was. Ainda quando Davi chega, ele fala assim, viu o tamanho desse homem? And as soon as David arrives, he said, "Did you see the size of this man thing?" Mas Davi tinha uma outra perspectiva. But David had another perspective. Ele não viu o tamanho do gigante.
He didn't see the size of the giant. Ele viu a promessa de Deus. He saw the promise of God. Ele olhou da ótica de Deus. He saw from God's Às point of vezes nós view. estamos olhando as coisas da Many nossa times ótica. We look at things through our point of view. Nós tivemos há 2 semanas atrás um testemunho maravilhoso do Álvaro. 2 weeks ago, we had an awesome testimony from Alvaro. Como que Deus abriu as portas, como que Deus fez. How God opened up his college for him to be able to go to a college he wanted to go to. Continua fazendo. And it's still going, correct? Vai fazer infinitamente It's going to mais. be even better than that. It's going to go even Então, beyond. querido, o que Davi fala? So what does David say? Quem é esse incircunciso aí? Who is this uncircumcised Quem é esse man? homem que não tem a promessa Who de is Deus? this man who does not have God's promise? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos I will go Exércitos. against you in the name of the Lord of Lord of hosts. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa dor, Many times we're living our pain, as nossas limitações, our limitations, as nossas circunstâncias, our circumstances, o que as pessoas falaram, what other people said about us, algumas coisas que nós não conseguimos realizar. some things that perhaps we couldn't accomplish. Gente, já teve muita coisa que eu não consegui Listen, there realizar were na a minha lot vida. of things that I wanted to accomplish and that I wasn't able to. Mas não são essas coisas que mandam na minha But vida. those things will not guide my life or how I see myself. Eu ando pela palavra de Deus. I walk according to the word of God. E a gente vê então no finalzinho ali, And we see in the end, Abacuque falando Habakkuk saying que se tudo aquilo que ele confiava that if everything he trusted fracassasse, would fail, ele, porém, estaria com estabilidade. still he would stand. Se a vida dele desmoronasse, If his life would fall apart, ele ainda confiaria no Senhor. still he would trust the Lord. Não eram os acertos da vida For it is not life circumstances ou seus desejos de libertação que definiria a vida dele, or his desires that would define him, mas o Deus que ele but the serve. God that he chose to serve. Qualquer pessoa pode experimentar, querido, Any person can experience um crescimento pessoal a personal growth quando eles estendem a sua mão em fé when they extend their hands in para faith receber de Deus. to receive from God. E eles vão poder falar como Abacuque They'll fala: be able to say as Habakkuk did. ainda que a figueira não floresça, Though the fig tree ainda does que não not haja bear fruto fruits, na vide, even though things don't work ainda out, que eu me decepcione por causa Even do produto da oliveira, if I become disappointed by the product of the olive tree, os campos não produzam nada, and the fields don't produce anything, as ovelhas sejam mortas, the sheep are missing, eu, porém, confiarei no Senhor. I will trust the Lord. Você entende o que o profeta está dizendo Do you aqui? understand what the prophet is trying to put forward here? Ainda que eu não prove, ainda que eu não veja, Though I don't see, ainda que eu não ouça, though I don't hear, eu acredito no que Deus diz. I believe in what God says. Avivamento, querido, Revival é uma obra da graça de Deus. is a work of God's grace, Nós nunca devemos esquecer isso. and we should never forget this. Você já imaginou Jesus, You ever imagine Jesus caminho do Gólgota, on the way to Golgotha? da cruz, do monte onde Yeah. foi crucificado, Okay, Golgotha. recebendo chicotada, cuspida, Being beaten, being expirou na cruz. expiring on the cross. As pessoas poderiam dizer: acabou a esperança. People said, hope is over. No terceiro dia, On the third day, ele ressuscitou. he resurrected. No terceiro dia, On the third day, ele se levantou da morte. he rose up from death. Amém? Amen. E começou um padrão de salvação. And began the pattern of salvation. E que nunca mais vai parar. And it will never stop. Isso vai ser uma constante. And this will be a constant. Como que uma pessoa pode experimentar Let me ask you, um avivamento pessoal? how can a person experience a personal revival? Graça de Deus. God's grace. Como que eu recebo a graça, pastor? How do I receive grace, Pastor? Através da fé. Through faith. Toda vez que você está em cativeiro, Every time you're being held captive, tudo que você precisa everything you need é uma palavra de Deus, is a word of God, uma promessa de Deus a promise of God para te libertar. to deliver you. Se você ler a Bíblia, If you read the Bible, você vai ter milhares de promessas. you will see many promises. Uma delas One of them vai se encaixar na sua necessidade will fit e into vai te your need levantar, querido. and raise you up. Amém? Amen. Lembra da libertação do povo do Egito? Remember when the people of God Deus got, deu uma were promessa. delivered from E porque Egypt? eles tinham uma promessa, God gave them a promise, and because they o had a mar se promise, abriu. the seas were open. Fica comigo nesse processo. Stay with me just in this process. Fala comigo. Stay with me. Promessa de Deus. God's promise, Minha fé. my faith, Ação de Deus. and God's action. My promise, my faith, and God's action. My promise, my faith, God's action.
Só em inglês agora, vai lá. Just in English. My My promise, my faith, God's action. A promessa de Deus, minha fé God's promise, my e a faith, ação de Deus. and God's action. Quando eu olho um texto que o pastor Edson gosta muito, e eu também, When I see a text that Pastor Edson likes a lot, and so do I, 2 Crônicas 7,14, 2 Chronicles 7:14, diz lá, and it says, se o meu povo que se chama pelo if meu my nome people who are called by my se name humilhar will humble e orar themselves and pray e me buscar, and seek se me converter dos seus maus and caminhos, convert from their evil então ways, eu ouvirei dos céus, then I will listen from heaven sararei a sua terra. and I will heal their Resumir. land. I'll forgive their sin and I'll heal their land. Olha aqui que a questão aqui, a palavra então, The word here, then, é a promessa, a confirmação de uma promessa. for me, it's a confirmation of a promise. Se eu cumpro as condições de Deus, If I fulfill God's conditions, que é se o meu povo whereas if my people me buscar, seek me, orar, seek my name, pray, converter dos seus maus caminhos, humble themselves, aí vem, então it says, then ele completa a sua and promessa, he querido. completes his promise. Then I will Ele give vai te ear from ouvir, heaven. querido. Eu estou falando esta manhã And I'm saying this morning que você pode experimentar um avivamento pessoal, that you can experience a personal revival porque você tem promessa. because you have a promise. A Bíblia gera fé The no seu Bible coração generates faith in your heart e Deus entra em ação. and God querido. goes into action. Nos nossos dias hoje, Our days today, há muito ceticismo, há muita There's incredulidade. a lot of unbelief, a lot of doubt. E às vezes a pessoa acha que experimentar um avivamento é realmente impossível. And people believe that experiencing revival is truly impossible. Eu creio que esse é o maior campo de batalha na mente de vocês. And I believe this is the greatest battlefield in our minds. Há muitas pessoas que perderam a esperança de mudança de vida. There are people that have lost the hope for a change of life. E elas estão tentando fazer na sua força. And they keep on going, trying to do it in their own Eu já strength, testemunhei isso várias vezes para in vocês. their own means, and I have told you this before. Eu vim da feitiçaria I came from witchcraft e por 2 anos fiquei sem religião. for my younger years, and I stayed 2 years Clamava a without religion. Deus, Senhor, me mostra a tua verdade. And I would pray to God, Lord, show me your truth. Quando eu entrei pela primeira vez, And for the first time era numa semana de Páscoa, that I went into church, it was an e Easter. eu peguei e fui numa igreja. It was Easter, and I went into a church. E ali eu ouvi And there que I Jesus heard Cristo era o Filho de Deus, that Jesus Christ was the Son of que tinha God, morrido pelos meus that had pecados. died for my sins. E ali eu entreguei a minha vida para Ele. And there I gave him my life. A minha vida tinha sido transformada. My life was transformed. Havia fé, There was faith, havia esperança, there was hope, mas eu tinha alguns costumes but I had some customs que ainda não tinham sido eliminados da minha vida. that had not been eliminated from my life. Nessa época de feitiçaria In this e time pós-feitiçaria, that after I left witchcraft, eu even when I was bebia practicing, e bebia muito. I drank a Era lot. 1 litro de vodka às vezes por dia. Sometimes I would drink a liter of vodka a day. Me lembro certa vez para comemorar a vitória do Vasco sobre o Flamengo. I Olha que remember estupidez. one time I was celebrating a victory of my soccer team against Uma another coisa soccer tão team. normal, não precisava nem de celebração. It was something so normal, didn't even need. Eu tomei 12 Celebration. copos de cachaça. I drank 12 cups of strong vodka, strong liquor. Na linguagem lá no Brasil, passa a régua. Sabe o que é? É a borda do copo cheinha. Oh, Você podia passar uma régua ali. cup to the tip. Isso aí. Cup full to the 12, tip. gente. 12. E na primeira vez que eu entrei numa igreja, In the first time I entered a church, eu ainda não tinha levantado a minha mão. I had not lived, Eu não tinha I had aceitado not Jesus raised ainda my como Senhor hand, Salvador. I had not accepted Jesus as my Lord and Eu fui Savior. tomar uma cerveja So I went to get a beer after, e eu fiquei bêbado. and I was drunk. Algo tinha mudado dentro de mim. Something changed in me. Só eu que não sabia, I didn't know though, mas ele sabia. but he knew. Aí a segunda etapa, Second level, cigarro. level 2, cigarettes. Eu era supervisor numa empresa. I was a supervisor. Não, era técnico em química. I was a chemist technician in E eu in the saía business I nos worked with. cuspidor da empresa, And I would go through the places where people would throw away their cigarette butts, tentando buscar uma guimba de trying to cigarro. find something that was left over because I didn't want to see. Tamanha era a minha escravidão.
I didn't want people to know that I was trying to buy or anything like that. So that's what I would do. E eu falava como Paulo: And I would say like Paul, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. the good that I want to do, that I do not do. Mas o mal que eu não quero, But the esse evil que eu that I faço. don't want to do, that I do. It's Quando Deus rooted me in deu me. uma estratégia, When God gave me a strategy, enchei-vos do Espírito, fill yourselves with the e Spirit, jamais você vai satisfazer as and you will concupiscências da never carne. fulfill the desires of the Eu flesh. virei um rato de igreja. I became Eu ia a às person 5 horas da manhã para a who reunião, abided in eu ia em church. todos os cultos da I would go igreja, to all the eu li a meetings. Bíblia direto, I read the Bible, eu me the whole enchi, Bible. me enchi de I Deus. filled myself with God. Aquilo que estava dentro de mim What was inside of me teve que sair, had to leave porque não tinha espaço para Deus e aquelas coisas because there dentro was de mim. no space for God and evil and sin. Não houve sacrifício, There was no sacrifice. não houve esforço. There was no trying hard. Eu simplesmente I enchi a minha simply vida filled my life e aquilo que não prestava with saiu. God, and that which was something that held me back left. A palavra de Deus, ela nos enche. The word of A palavra God de fills Deus us. nos dá The word realmente of God esperança. gives us hope. Que, amado, você não está enfrentando, não é circunstâncias da vida. Beloved, you're not facing circumstances of Você está life. enfrentando uma batalha espiritual. You're facing a spiritual battle. E o que Deus tem para você, And what God se has você está for you, gritando por socorro, if you're crying out é for um help, avivamento que vai it's acontecer a no seu revival that will coração. happen in your Isso heart. ainda é possível hoje, This is querido. possible today. Satanás, ele reluta. Satan fights against us. Satanás diz para você: você não merece He isso. says, you don't deserve this. Os outros aí foi fácil, com você não vai acontecer isso. With other people, it's easier. With you, it's not going to be that easy. Você fala, Deus nem te ouve. You speak, you ask, God doesn't even hear you. Deus ouve. God hears. Deus ouvia aquele cara God heard por that 2 man anos clamando para for mostrar a 2 verdade years, para ele, crying querido. out to him to show him the truth. Não existe nada melhor There's nothing better do que você estar experimentando Deus. than you experience the goodness of God. Aceita isso, querido. Accept that. Aceita isso. Accept that. Em quem que você vai acreditar? What will you believe? É o que Abacuque está falando. That's what Habakkuk is saying. Você vai acreditar Will you believe nos desejos ainda que permitem o coração, ainda o teu corpo? in the desires that overtake your body? Ou você vai acreditar Or will you believe em quem Deus diz que Ele in é? who God says he is? Abacuque decidiu acreditar em Deus, querido. Habakkuk chose to obey and listen and believe in God. Há uma mulher, There's a woman. não é um homem. Agora não sei nem se ele é homem ou se é mulher. Mas Warren Wearsby. é o nome tanto de Warren homem quanto de Wesley. mulher. É. Ele fala que There's a person. essa porção de It Abacuque, says this portion of essa Habakkuk. pessoa, This ela person diz que esses versos de Abacuque says that these verses of Habakkuk representam uma das maiores confissões de fé expressas na Bíblia. represent one of the biggest confessions of faith expressed in the Bible. Fala que a versão do Antigo Testamento It says the version of the Old Testament de Filipenses 4, de 11 a 13. of Philippians 4, 1 to 11 Quando and Paulo 13. fala When Paul says sobre as suas necessidades, about the needs que ele aprendeu a se contentar com ela, that he learned how to, que ele how to deal sabia with them, passar fome, estar abatido, estar em abundância, that he knew how to deal with e ele hunger, começa, with need, ele with acaba abundance. declarando aquilo: eu posso todas as coisas He em declares, Cristo que I me can do fortalece. all things in Christ who strengthens me. Fé Faith recebe avivamento de quem calls acredita out em to Deus revival. quando não há nenhuma evidência. It is necessary to have. Fala de novo, pai. Fé Faith que recebe avivamento that receives revival é aquela que acredita em is Deus the type that believes in quando não God há nenhuma when evidência. there is no evidence. Às vezes vem a névoa e quando ela se instala, querido, Sometimes fog comes down, and when it falls, a gente tenta desistir. we tend to want to give up. O testemunho de Corey The Ten testimony Boom, of Corian Ten Boom. ela sabia algo sobre a tragédia e sofrimento. She knew something about tragedy and suffering. Ela viveu uma fé muito corajosa. She lived a courageous faith. Quando ela saiu do campo de concentração nazista, When she left the concentration camps, ela fez uma declaração que se tornou célebre: she made a declaration that became, não há poço tão profundo there is no such thing as a deep well que Deus não esteja ainda mais profundo. that God is that is deeper than God is. Pegaram?
Não há poço tão profundo There is no well deeper que Deus não esteja ainda mais profundo. than God. Ela escolheu essa analogia apropriada, And querido. she chose this analogy Porque dor, decepção, because pain, tragédias disappointment, tragedies, é um buraco. it's a hole. E para alguns parece muito fundo. And for some, it may seem like such a deep hole. Vivemos dias que pessoas têm experimentado desorientação, queda. We live in days where people have experienced deep, Às vezes se agarram em Disappointment. muros que estão fora do alcance. tries to hold on to things that are out of their reach, Só vê as coisas escuras. sees things as everything negative or dark. Às vezes ela afirma, Deus não está presente. And many times these people are confirming their hearts, God's not present, God's not caring, Deus não me ama. God's not loving me right now. Mas para Corey, But for Corey, como Abacuque, ela lembra as Habakkuk, she remembers que mesmo nas suas profundezas da sua that tragédia, even in the deepest parts of her tragedies, Deus está presente God lá. was present. Sim, a dor é real, Yes, pain is real, mas Deus de fato é real também, but querido. God is real as E é aí well. que entra a nossa fé. And that's where our faith comes in. A fé nos lembra que talvez Faith reminds us a gente não compreenda todo o desígnio de Deus. that we may not see God's complete plan, A gente chega a confiar no amor de Deus. but we trust in His love E a gente acredita em Deus. and we believe in God. Amém? Amen. Lembra o testemunho que eu estava falando de Florence? Remember the testimony I was talking about Florenza? Ela falhou She failed em nadar. in being able to swim to the end. Ela desistiu. She gave up. Quando foram 2 meses And depois, 2 months later, ela saiu da mesma praia, she did the same nadou o trajectory, mesmo canal swam through the same path, e estabeleceu um novo and she recorde. established a new record Um recorde de velocidade. of velocity, of how fast she did it. O que fez diferença? What querido? made the difference? Havia, os tubarões continuam ainda lá. There were still sharks. Havia o perigo. There was still danger. A distância não havia The mudado. distance had not changed. Ela não estava fisicamente em nenhuma condição melhor, She wasn't in a better physical condition, mas houve uma diferença. but there was a difference. A neblina foi embora. The fog went away. Fog was lifted. Será que você gostaria que o nevoeiro passasse, Would you like the fog to be lifted? desaparecesse da sua vida espiritual? Disappear from your spiritual life? Experimente Deus nessa manhã. Let's querido. experience God this morning. A névoa vai desaparecer. And the fog will be lifted. Ele falou que estaria com você todos os He dias. said He would be with you all the days of your Todos life. os dias. All the days of your life. Você não precisa de um grande profeta. You don't need a big prophet. Você não precisa de uma grande oração. You don't need a big prayer. Você precisa crer em Deus. You need to believe in God. E quando você crê em Deus, And when you believe in God, a mão de Deus te conduz. God's hand A mão de Deus guides te you. levanta. God's hands A mão de raises you. Deus cria novos God's caminhos para hands você. makes new ways, Lembra o creates povo new saindo do ways. Egito? Remember as the people left Egypt Lembra quando eles chegaram num lugar que eles não tinham mais solução? and they arrived at a moment that they had no more O mar solution. na frente, They were faced with the o sea, exército inimigo atrás, the army, the Egyptian army was e behind Deus them, soprou uma noite inteira and God blew a whole night e criou um and caminho. created a way through the E path, eles through the passaram a sea, pé, querido. and they crossed in dry Esse é o land. Deus que eu creio. This is the God I Não sei believe. qual é o Deus que tem sido ministrado na sua vida, I'm not sure what the God has been ministered mas in o your meu life. Deus é o mesmo Deus do But the Abacuque. God I believe is É o Habakkuk's mesmo God. Deus de Paulo. The same God of Paul. Ele continua sendo o mesmo He ontem, remains being hoje the same e today, eternamente. yesterday, and forever. O meu Deus, My God Ele cura, heals, Ele salva, saves, Ele batiza com o Espírito and Santo. baptizes with the Holy Ele Spirit. continua sendo o And He mesmo. remains being the same. O que nós precisamos What we need é conhecê-lo. is to know Him. É a única coisa que você That's the precisa, only thing you need, é conhecê-lo. to know Him.